Olá, amados, bom dia, na paz de Jesus. Vamos a mais um Café com Deus. Isaías 14 e 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Que coisa linda é a palavra de Deus. Aqui foi a profecia contra os assírios que queriam derrotar o povo de Deus. E Deus fala através do profeta Isaías no que diz respeito à ameaça que estava acontecendo com Judá. Mas o que eu quero vos dizer é que quem falou essas palavras foi o próprio Deus. E eu quero que você tome posse dessa palavra hoje. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo... quando Deus jura, Ele disse para Abraão: eu não tenho por quem jurar, eu juro por mim mesmo. E o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito mais altos que os teus caminhos. Jó disse: ó Deus, eu sei que tudo podes, e nenhum só dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha, quando Deus pensa sobre uma pessoa, quando Deus pensa sobre uma cidade, quando Deus pensa sobre uma nação, Ele executa. E o que eu acho lindo é que Ele diz: como eu pensei, vai acontecer. E como eu determinei, vai ser efetuado. Não pode se levantar quem se levantar. Se é Deus que falou, aleluia, Ele vai cumprir. Estás esperando a vitória de Deus? Creia, Ele vai chegar, Ele já determinou. E ainda a Bíblia diz no verso 26, este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. É profético. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Glória a Deus. A mão de Deus está estendida sobre todas as nações. E nestes dias, a mão de Deus foi direcionada para a nossa nação. A jejum, a oração, a regozijo e a vitória. E Deus ainda diz: porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? Se a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Nenhum atrevido vai dizer à mão de Deus: tire esta mão daqui. Quando Deus estende as mãos, ninguém impede. Se a mão dele está estendida para a tua família, aguarda a vitória. Se a mão dele está estendida para a nossa nação, aguardemos vitória. Se a mão dele está estendida para o teu trabalho, aguarda a vitória. Se a mão dele está estendida para a tua saúde, descerá saúde para a tua vida. Toma este café e creia que a mão grande está estendida sobre ti e a tua família. Olá, amigo, amiga da TV Terceiro Anjo. Hoje estamos com você para dividir mais um testemunho de vida, onde sentiram realmente o toque do Espírito Santo e vidas foram transformadas. Estamos aqui com o casal Gisele e Marcos, que tem as filhas Lauren, a Bruna e a Paola. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e dividir a história de vida de vocês. Gostaria de saber um pouquinho da infância, e faz pouco tempo que vocês passaram por uma experiência espiritual, realmente um verdadeiro encontro com Deus. Sim. Como que era a vida de vocês antes? Por que vocês acham que agora que realmente
encontraram com Deus, estão vivendo da maneira correta? Eu penso assim, que não foi um encontro com Deus. Eu encontrei com Deus ainda muito pequena, muito novinha. Mas eu penso que foi assim, um momento que Deus queria me falar muito mais, queria me ensinar a obedecer. Eu digo que depois disso tudo que nós vivemos, desses testemunhos, a gente aprendeu a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus. Né? A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e quando o pastor fala, suas ovelhas escutam e entendem a sua voz. E eu percebo que hoje eu entendo a voz de Deus quando Ele fala comigo. Entendi. Tá, e quando é que aconteceu essa experiência? Quanto tempo atrás que tudo começou? Foi em 2010. 2010? Essa experiência marcante que a gente quer contar aqui foi em 2010. A gente estava recém-mudado para uma casa, de uma cidade para outra, de Rio das Ostras para Macaé. E tudo começou com um DVD, né, Gisele? Que você... A minha sogra, ela tinha me emprestado um DVD, aquele DVD A Última Batalha. E eu não dei assim muita importância para aquele DVD. Eu coloquei na estante e ali ele ficou, eu não sabia nem onde estava, mas era uma sexta-feira à noite, eu estava em casa sozinha. Marcos tinha ido na casa do meu sogro com as minhas filhas e ali sozinha eu sentei no sofá e comecei a procurar o que eu ia fazer. E eu procurando o que fazer e uma voz, como se alguém sentasse do meu lado ali e falou assim para mim: assiste aquele DVD que a sua sogra te emprestou. E eu não sabia mais nem onde estava o DVD. E eu fiquei assim, né, assustada com aquela voz e falei: nossa, acho que eu tô ficando doida, sei. E aí, de novo, aquela voz falou assim: ó, pega aquele DVD e assiste aquele DVD. Você não costumava ouvir essa voz antes? Não, só criança. Quando eu era criança eu tive várias experiências e ouvi essa voz falando, assim, tenho muitas experiências para contar. Com 15 anos de idade eu fui estudar no NASP também. E ali eu tive várias experiências assim. Só que depois que a gente cresce, que a gente, né, amadurece, casa, tem filhos e a gente fica envolvido nessa vida de mãe, essa correria. E aquilo para mim naquele momento aquela voz já era estranha, porque eu já não ouvia, já não era mais comum como era antes. E aí eu me assustei um pouco assim, mas eu sabia quem estava falando. E eu peguei o DVD, comecei a assistir. E aquele DVD, quem já viu aquele filme, né, A Última Batalha, sabe que ali tem um jovem e ele cresce e a vida dele, né, começa a acontecer em faculdade e tal. Daqui a pouco chega o dia da ressurreição. E nesse momento do filme, quando chega aquele dia da ressurreição, que aquele jovem ressuscita e ele percebe que todos tinham ido para o céu e que ele não estava salvo, aquela voz falou comigo: esse jovem é você. Nossa. E eu levei um susto, assim, para mim foi um choque. Eu falei não, e naquele momento eu comecei a falar alto, como se aquela pessoa estivesse ali, né, como se eu estivesse vendo alguém. E eu comecei a brigar, falei: não, eu não. Eu nasci na igreja, eu vou à igreja, eu canto, eu prego, eu faço tudo, não sou eu não. E a voz falava: é você está na igreja perdida. E eu brigando, e aí eu comecei a chorar desesperada, e ali eu caí de joelho, comecei a clamar a Deus, falar: Senhor, por que eu estou perdida? Se eu estou perdida, por quê? Me mostra, então eu quero saber por que eu estou perdida. Porque eu não quero ser esse jovem. Isso foi na sexta-feira. E foi na sexta-feira à noite. Domingo eu viajei. E aí, você chegou a comentar com eles? Não, eu não consegui falar nada com ninguém. Eu só sábado normal. E eu só sofrendo e pensando: eu tô perdido, o que eu tenho que fazer, Senhor? E suplicando a Deus. Depois daquele DVD, que eu terminei de assistir aquele DVD, com essa briga, a mesma voz falou pra mim assim: agora você vai pegar o outro DVD, que era um DVD de um jovem que na época fazia teologia, que hoje já é pastor, acho que é Felício. É Felício. Ele tem uns DVDs e ele gravou uma mensagem dele falando sobre a televisão, sobre Hollywood, mensagens subliminares. E eu coloquei aquele DVD também e fui assistir. Na mesma noite? Na mesma noite. E eu não falei nada com ninguém, eu fiquei sofrendo. E quando chegou no domingo, o Marcos, ele tinha que fazer uma viagem de trabalho para Salvador, para Bahia. E ele ia passar uma semana em Salvador. E eu fui numa festinha de aniversário infantil de uma pessoa da minha família.
Era na casa de uma tia Domingo minha. à noite, né, amor? No Isso. domingo à noite. E naquela festinha eles colocaram DVDs infantis do mundo, né? E músicas, e as crianças ali dançando, pulando. E eu comecei a olhar para aquelas mães e alguma coisa começou a me incomodar. E eu virei para minha tia e falei, por favor, tira esse DVD. E aí as pessoas olharam para mim assustadas, no meio de uma festa infantil cheia de mães. E eu falei assim, por favor, tira esse DVD. Essa mulher que está cantando, ela é assim, 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 é isso. O inimigo está fazendo assim, 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 usando essa pessoa. E vai acabar com a vida do seu filho. E comecei a falar um monte de coisa. E as mães olhavam para mim e acabei com a festa. E aí a minha tia, ela concordou comigo e falou, é isso mesmo, vou tirar. E foi lá, tirou o DVD. E as pessoas não gostaram muito. E eu entendo, as pessoas realmente não poderiam gostar de uma pessoa que de repente chega e começa a condenar, né? E aí, cantaram parabéns. E aí eu peguei as minhas filhas, coloquei no carro atrás, botei o cinto e tal, né? E para ir embora. Naquele momento que eu estava dentro do carro, a Bruna, que é a do meio, que hoje tem 13 anos, né? Antes era bem menor, ela falou... De repente, assim, do nada, ela olhou para a Lauren e falou assim, e ela gritou, ela agarrou no cabelo da irmã e falou assim, eu sou rebelde. E eu levei um susto, eu estava sentada aqui para dirigir, eu virei para trás assustada e falei assim, olhei para ela e eu vi que ela estava fora de si, eu falei assim, minha filha, você não é rebelde. Rebelde só tem um, que é Satanás, você é de Jesus. E aí... Ela então olhou para mim assustada, né? Até ela mesma se assustou com a reação dela e ali a gente foi para casa e coloquei elas para dormir. E por volta de umas 2 horas da manhã, a Bruna entra no meu quarto gritando muito, desesperada, e ela gritava, ela não chorava, ela gritava, desesperada. E ela agarrava assim dos cabelos e gritava. E eu acordei assustada e fui pro lado dela para abraçá-la, pensando assim que ela, como toda criança, né, ela teve um pesadelo. E eu pensei, ela teve um pesadelo, aquelas músicas na festa fizeram mal. E eu tentava ir para abraçar e ela falava, não mãe, sai mãe, para mãe, sai. E aí que ela gritava mesmo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E Bruninha tinha apenas 4 anos. Eu até confundi, eu falei que foi em 2010, não foi em 2010. Foi menos, ela tinha 4 anos. Foi em 2005, na verdade, né, essa experiência. 4 anos. E aí ela gritava e falava, sai mãe, você está cheia de sangue, sai mãe de perto de mim, você está cheia de sangue. E eu comecei a me olhar, né, e procurar, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem sangue nenhum. E aí, num certo momento, ela falou para mim assim, mãe, você não está vendo? Ele está aí. Mãe, ele tá aí, ele tá te matando. E ela começou a gritar, mãe, ele tá aí, ele tá te matando. Nossa, que desespero pra você. Desespero. Sozinha, vindo uma criança gritar assim. E eu, naquele momento, foi que eu parei e eu comecei a entender o que estava acontecendo. E aí eu me lembrei, quando a voz falou pra mim que eu estava perdida. E aí todas aquelas coisas vieram, né, na minha mente. Eu lembro que você comentou comigo quando eu cheguei, que isso foi de madrugada, né? E que aí você tentava lembrar um corinho, tentava lembrar um versículo da Bíblia. Eu lembrei que quando, a situação era tão pesada. Era muito pesada. Parece que bloqueava ela. E eu comecei a sentir assim, algo muito ruim, muito forte mesmo, como se alguém estivesse ali me matando. E aí, é isso mesmo que o Marcos está falando, eu tentava cantar e eu não conseguia lembrar um hino, e eu falei, Senhor, me dá um corinho, por favor, qualquer música da igreja, e eu não lembrava, e eu queria falar um versículo bíblico e não vinha, e eu desesperada, pedindo a Deus, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Agora eu entendo, eu realmente estou perdida dentro da igreja. E aí foi assim um desespero muito grande, até a minha filha se acalmar. E aí consegui fazer ela dormir. E aí eu já não dormi mais, fiquei lendo a Bíblia e orando e chorando e falando com Deus, Senhor, por favor. Aí de manhã, logo pela manhã, nós tínhamos uma ajudante em casa que ajudava a cuidar das meninas, que era da igreja. Quando ela chegou na minha casa, naquela segunda-feira, ela falou assim pra mim, nossa, tem alguma coisa estranha. E na mesma hora que ela começou a conversar comigo, que ela estava se sentindo mal dentro da minha casa,
a minha filha de novo saiu do quarto correndo e gritando, tendo uma segunda crise, Isso igual na na segunda-feira de manhã. E ela pegou a minha filha, abraçou a minha filha metia as unhas nela, unhava ela, e ela agarrada com a minha filha recitando o Salmo 91. E eu fiquei desesperada, porque aí que eu chorava mesmo e falava, Senhor, ela consegue recitar o Salmo 91 e ajudar minha filha. E eu, como mãe, não consegui falar um versículo para ajudar minha filha. Então aquilo me deu um desespero agora como mãe. E eu comecei a pensar, real mesmo. o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com as minhas filhas? Por que eu não consegui falar um versículo para ajudar minha filha quando ela precisou? E aí ela começou a recitar o Salmo 91 e aí foi acalmando. Logo em seguida, minha filha teve uma terceira crise e aí já correu para a irmã, as irmãs brincando no quintal, ela correu e aí ela já agarrava a irmã e gritava e gritava. E aí, quer dizer, foi durante a segunda-feira toda aquela luta. E aí eu tinha o apoio dela que me ajudava, né, a orar naquele momento. E aí eu entendi que eu estava realmente perdida. Alguma coisa Deus queria me falar, assim, que eu tinha que mudar. Alguma coisa, o que estava errado. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, o que está errado? Eu vou à igreja, eu canto, eu prego, eu estou fazendo tudo direitinho. Por que eu tô... Você até pregava. Por que eu estou época. perdida na igreja?